Então vamos continuar então as nossas definições aqui da parte de introdução de custos. Eu vou passar aqui rapidamente sobre o que a gente viu até agora, né? Então a gente viu que a gente tem gastos e desembolsos, né? E a gente precisa separá-los corretamente, né? E a gente tem então custos e despesas, que eu não falei ainda a diferença entre custo e despesa, eu vou falar agora. Então, aqui rapidamente, né, o gasto é um sacrifício financeiro, né? Então a gente está gastando realmente algum recurso, e o desembolso é o pagamento, né, o pagamento resultante disso, ou seja, não é uma informação que para a gente seja útil, tá? Já adiantando para vocês, a gente não precisa dessa informação. Investimentos, então, são gastos, né, que vão ficar no ativo, por isso que está aqui ativados em função da sua vida útil, né? Então, normalmente, tudo que a gente gasta, né, é porque a gente vai ter bens ou serviços que vão gerar retorno, né? Então, a gente estoca no ativo, né, aquilo que a gente investe e vai baixando à medida que são vendidos, consumidos, desaparecem ou desvalorizam, né? Exemplo. A matéria-prima, né, é um gasto classificado como investimento na forma de estoque até ser consumida, que é o exemplo que eu dei na aula anterior da madeira, né? E a máquina é um investimento classificado em ativo permanente, né? Fica lá e a gente vai depois discutir como é que a gente usa a máquina. Mas já adiantando, o gasto da máquina é na forma de depreciação. Quem aí não está lembrado do que é depreciação, toma bastante cuidado com esse conceito, tá? Dá uma olhadinha aí na internet ou nos livros de contabilidade, que depreciação não é perda de valor do equipamento, tá? É um tipo de custo. Bom, então vamos aqui então entender o que é um custo, tá? O que é um custo, o que é uma despesa é o próximo item aqui. Então vamos voltar. O que é custo? É tudo que a gente gasta. Então lembrando que gasto pode ser ou custo ou despesa. Então gasto é tudo aquilo que a gente consome, né, que está sendo utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, ou seja, tudo que a gente gastar dentro da fábrica é custo, né? Também é um gasto que já pode ter sido um investimento, mas que passa a ser reconhecido como custo no momento da sua utilização na fabricação de um produto ou na execução de um serviço. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Um custo muitas vezes é alguma coisa que já foi um investimento, como por exemplo a madeira. Ela estava estocada, ela estava investida no meu estoque e a gente começa a usar ela, então ela passou a ser custo no momento em que a gente usa a madeira e não no momento que a gente comprou a madeira. Madeira comprada não é custo, gente. Madeira usada na produção é custo, tá? A mesma coisa com uma máquina de cortar madeira, né? O que é custo daquela máquina é a depreciação dela e não a compra dela, certo? Então, à medida que a gente vai depreciando uma máquina, ela se transforma em custo, né? Então, ó, todos os gastos utilizados na produção ou nos projetos. Por enquanto, vamos falar só sobre produção. Então, exemplo, energia elétrica, matéria-prima, mão de obra, o aluguel. Então, tudo que está ligado com produção é custo. Pessoal, um nome interessante é que quando as pessoas trabalham na produção, a gente usa o nome mão de obra para separar do pessoal que trabalha no escritório, que a gente chama de salários, né? Mas olha só, despesa então, qual que é a diferença? Despesa, gente, é aquilo que vocês já conheciam na contabilidade das empresas comerciais. Lá não mudou nada os conceitos, né? Porque as empresas comerciais não fabricam nada. Então, o que é despesa? Bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Tem a principal característica de representar sacrifícios para obtenção de receitas, né? Então, por exemplo, despesa de venda, despesa administrativa e despesa financeira, né? Contabilmente, os custos se transformam em despesas quando da entrega ou venda da mercadoria que se refere, né? A DRE,
o CPV, que é aquilo que eu falei na aula anterior, aparece como sendo uma despesa que é o custo dos produtos vendidos. Tá? Então, despesa continua igual, são as despesas com vendas administrativas e financeiras. Então, num esqueminha, todo mundo gosta de um esqueminha, né? Custo, pessoal, é tudo aquilo que a gente gasta e vai para o estoque, né? Lá dentro do ativo barra estoque. Então, tudo que a gente gastar e vai para o estoque de mercadorias que a gente está produzindo, de produtos que a gente está produzindo, a gente produz carteiras, relógios, carros, automóveis, né? Qualquer coisa que você produza, o custo é tudo aquilo que você gasta e vai para esse estoque. E despesa é tudo aquilo que vai para o DRE. Um outro esqueminha que eu gosto mais é dizer o seguinte, olha, custo é tudo aquilo que a gente gasta dentro da fábrica, dentro da produção ou dentro do projeto. E despesa é aquilo que a gente fala sempre, são as despesas administrativas, despesas de vendas ou despesas financeiras. Tá? Então vamos lá, exemplo de custo. Salário do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no processo produtivo, ela tem que ter sido usada, comprada. Comprar matéria-prima não é custo. Combustíveis e energia utilizados na produção. Aluguéis e seguros do prédio da fábrica. Tá? Depreciação dos equipamentos da fábrica. Gastos com manutenção do maquinário produtivo. Material de consumo dentro da fábrica, né? Então é o seguinte, pessoal, nós temos aí diversos custos, tudo aquilo que gasta dentro da fábrica é custo. Alguém pode perguntar assim, por exemplo, que eu coloquei aqui, por exemplo, aluguel e seguro do prédio da fábrica. Peraí, Cristiano, mas e se a minha fábrica, né, a minha empresa onde eu trabalho, a empresa que a gente está analisando, ela tiver um aluguel que é tanto da área administrativa quanto da área de produção. Então nós temos uma fábrica de um tamanho qualquer, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, esse cantinho aqui. Então imagina o seguinte, isso aqui, ó, vou fazer que vai ficar meio ruim, mas não tem problema. Isso aqui, ó, é a fábrica. E dentro da nossa fábrica a gente tem uma área que é a parte administrativa. Tá? Essa aqui é a parte administrativa e essa aqui é a área de produção. Então é o que eu disse para vocês, tudo que acontece aqui dentro, pessoal, tudo que acontecer aqui dentro é custo. Tudo que acontece aqui dentro da área administrativa é despesa. E aí nós voltamos lá na questão do aluguel. Peraí, mas o aluguel, ele é custo ou é despesa? Muito simples. Se essa empresa aqui, ela tem um aluguel, por exemplo, de 5 mil reais, ela tem que calcular qual é a área total da fábrica e fazer uma regra de 3, uma proporção. Vamos imaginar que 80% dessa área seja produção e 20% da área seja administrativa. Então 80% do aluguel é custo e 20% do aluguel é despesa administrativa. Mesma coisa para energia elétrica, mesma coisa para seguro, qualquer coisa que você pague para a empresa toda, mas que você tem que analisar especificamente para a fábrica ou administrativo, você tem que fazer uma separação. Algumas empresas têm 2 relógios, medidores de energia, um aqui e o outro relógio aqui. Né? Então, é muito importante que vocês entendam que não posso misturar isso. Inclusive, se eu fizer algumas misturas aqui, eu posso até ser multado pela Receita Federal por sonegação de impostos. Tá? E talvez mais para frente a gente volta a falar sobre isso. Por que isso seria uma sonegação de impostos? Tá? Então, mas muito importante entender que somente é custo que acontece aqui dentro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, então esses são os conceitos. A gente vai treinar bastante, vocês podem ficar tranquilos, vai ter muito treinamento sobre isso, para a gente aprender as diferenças entre custos e despesas. Bom, e a gente precisa terminar a última parte aqui dessa aula com a classificação dos custos. Os custos, pessoal, eles podem ser classificados de 2 formas. Eles podem ser classificados em
através da análise do objeto ou análise da empresa como um todo. Por enquanto, não nos interessa a análise dos custos da empresa como um todo. Nós vamos voltar nisso mais adiante, é um assunto muito importante. Mas por enquanto nós precisamos entender qual é a classificação dos custos quando a gente olha para o objeto, ou seja, para aquela carteira que a gente está produzindo, para aquela mesa que a gente está produzindo. E os custos, eles podem ser classificados em custos diretos e custos indiretos, tá? Vou mostrar para vocês então qual é o conceito de custos diretos e custos indiretos. Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem aqui na tela para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Então olha só, custo direto é aquele que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva do seu consumo. Então, pessoal, conceito. Custo direto é aquele que pode ser medido no produto, tá? Consigo medir? Consigo, então ele é custo direto. Exemplo, matéria-prima, né? Então, eu consigo medir qual é a matéria-prima que foi utilizada na fabricação de um produto, então esse custo é direto. Mão de obra direta. Olha só, esse aqui é um item muito importante para vocês não errarem. Custo com trabalhadores utilizados diretamente na produção e que podem ser medidos. Exemplo, costureiras. Por que eu coloquei aqui o exemplo de costureiras, pessoal? Porque muitas costureiras ganham por peça. Então eu consigo identificar para cada, vamos imaginar, calça jeans fabricada, qual é o valor do custo de mão de obra por cada calça. Por quê? Porque vou imaginar que a gente paga R$ 5,00 para a costureira para cada calça que ela produz. Então, eu consigo identificar esse custo, R$ 5,00 por calça. Agora, se eu tenho um funcionário que ele ganha, por exemplo, ele fabrica calça jeans, uma outra costureira, mas ela não ganha por calça, ela ganha por mês. Imagina o seguinte, a gente tem uma costureira e a gente paga para ela um salário de R$ 1.500 por mês. Aí alguém vai falar assim, não, mas espera aí, essa costureira só faz calça, então essa é uma mão de obra direta. Olha, isso é mão de obra, mas não é direta. Por que não é direta? Porque eu não consigo medir qual é o valor que eu paguei para aquela costureira, para cada calça que ela produziu. Aí alguém vai falar assim, não, mas você pode pegar o número de calças que ela fez e dividir pelo salário dela e você vai encontrar o valor por calça. E aí você vai entender que exatamente é esse o conceito dos custos indiretos. E a gente vai chegar nele daqui a pouco. Tá? Então, o custo direto, pessoal, é aquele que tem uma medida objetiva. Ele não precisa fazer nenhum tipo de decisão. Tá? Custos indiretos, foi o que eu disse agora mesmo. Ó. São custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados aos diferentes produtos ou projetos. Portanto, são custos apropriados indiretamente aos produtos, projetos. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado de base ou critério de rateio. Então, lá no caso da costureira que eu acabei de falar, que ela produz as calças e ela ganha um salário de R$ 1.500 por mês, apesar dela trabalhar 100% do tempo dela com calças, eu preciso pegar o salário dela e dividir pelo número de calças. Preciso pegar o salário dela e dividir pelo número de calças. O que acontece nesse caso? É que cada mês essa calça dessa costureira vai custar um valor diferente, porque pode ter mês que ela produz mais, pode ter mês que ela produz menos. Ou seja, eu não tenho uma medida objetiva, eu não tenho uma medida que seja fixa. Né? Eu preciso ter um valor que é igual em qualquer situação, que é o caso da costureira que ganha por calça. Se eu pago R$ 5,00, mês de janeiro o valor é R$ 5,00 por calça, mês de fevereiro, mês de abril e assim sucessivamente até mudar o custo. Mas se a gente deixar o valor do salário dividido pelo número de calças, cada mês eu vou ter um custo diferente. Tá? Pode ser que num dia ela não vá trabalhar porque ela está de atestado médico e a gente vai ter que pagar o salário dela normalmente. Então tem uma série de fatores que vão mudar esses custos. E eu garanto para vocês que no mundo real, esse custo nunca vai ser o mesmo, nem diariamente. Todos os dias vai ter algum tipo de mudança. Tá? Então, quais são exemplos aqui então, que eu estou dando para vocês aqui? Ó?
Depreciação de equipamentos. Salário do chefe da supervisão das equipes. Olha, o chefe, né, ele ganha por mês, né? Então você tem que dividir o custo desse cara pela produção, seja de carteira, seja de calça, seja de automóveis, né, etc. O aluguel do imóvel, ou seja, tudo que a gente tem que dividir pela quantidade de produtos produzidos, ou seja, a gente precisa de algum tipo de critério ou base de rateio, isso são custos indiretos. Tá? Então, custo direto é aquele que pode ser medido, custo indireto é aquele que precisa de algum tipo de critério de rateio. Então, eu vou abrir aqui a minha internet aqui e vou, sei lá, pegar qualquer coisa aqui. Por exemplo, essa bicicleta. Tá? Essa bicicleta, eu posso identificar aqui, por exemplo, que ela usa uma série de componentes. Ela usa lá, sei lá, ó, ela usa pneu, ela usa um quadro aqui, ó, de carbono, ela tem um sistema de marcha, ela tem um banco, ela tem um guidão, e assim sucessivamente. Né? Ela tem uma série de componentes. Então a minha pergunta é, eu consigo medir, né, quantas correntes tem nessa bicicleta? Sim, eu consigo medir. Ela usa uma corrente. Eu consigo medir quantas rodas tem nessa bicicleta? Sim, eu consigo medir. É um par de rodas. Eu consigo medir quantos bancos ela usa? Sim. Eu consigo medir quantos pneus, quantas câmaras de ar, né? Então eu consigo identificar os custos, né, e medir com precisão. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Eu consigo medir a depreciação dos equipamentos que foram utilizados nessa bicicleta? Não, não consigo medir. Tá? Eu consigo medir a quantidade de tinta que foi aplicada nessa bicicleta aqui? Ó. Não, eu não consigo medir, eu não sei, não tem como medir isso. Alguém vai dar um pulo da carteira e fala assim, não, mas é só pegar a quantidade de tinta que usou e dividir pelo número de bicicletas que foi pintado naquele dia? Ora, isso é exatamente o conceito de rateio. Né? Então deixa eu fazer uma outra busca aqui, sei lá, de mesa, carteira de madeira. Vou aqui em imagens para mostrar para vocês o seguinte. Imaginem... deixa eu ver uma carta. Não, eu quero uma de metal. Meu Deus. Não vai. Vamos trocar aqui, desculpa. Vamos trocar aqui para carteira escolar, né? Escolar. Carteira escolar. Aqui, por exemplo. Eu pego uma carteira dessa aqui, ó. Né? Abrir imagem em New Tab. Tá. Meu Deus, querido. Bom, vamos usar aqui então essa ideia. Então, pessoal, numa carteira dessas, por exemplo, a gente consegue identificar metal que foi utilizado, madeira que foi utilizada, mas eu não consigo, por exemplo, aqui foi pintado isso aqui, ó, de preto, aqui, ó, esse material aqui foi pintado. Eu não consigo identificar a quantidade de tinta que foi utilizada aqui, mas eu consigo identificar a quantidade de metal, a quantidade de espuma, a quantidade de encosto, né, a quantidade de pezinhos que tem aqui, e assim sucessivamente. Eu tenho uma série de informações que eu consigo aqui. Então, os custos diretos são aqueles que podem ser medidos, e os custos indiretos são aqueles que precisam de algum tipo de rateio, como por exemplo, quanto de aluguel tem nessa carteira aqui? Não sei, não sei. Eu tenho que pegar todas as carteiras fabricadas, pegar todo o valor de aluguel e dividir um pelo outro, certo? Quando eu faço essa divisão, eu tenho exatamente o meu custo indireto, ou seja, eu tenho um rateio de custos. Então, pessoal, era isso. O que eu queria mostrar para vocês eram esses conceitos, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a montar, a fazer contas, né, de custo de produtos e essa parte inicial de conceitos. Então é isso, e eu preciso que vocês estejam muito familiarizados com isso, porque a gente vai usar isso no nosso curso inteiro, tá? A gente vai usar bastante esses conceitos. E até breve.